Oração para livramento. É um dos assuntos que vamos abordar aqui no Devocional 2024. A automutilação na alma. Já ouviu falar? E para quem se sente afastado? Uma mensagem especial. Não esqueça de nos comentários marcar pessoas que você conhece, que este assunto será interessante para elas. Então marque agora, coloque neste momento nos comentários a pessoa que você conhece, que com certeza será grandemente abençoada pelo conteúdo de hoje. Seja bem-vindo neste Devocional 2024. Hoje vamos falar sobre Salmos 40, 41 e 42. Começando pelo Salmo 40, que fala sobre oração para livramento, depois 41, a calúnia dos inimigos e socorro de Deus, e 42, a alma anela por Deus. E aí entramos nos salmos dos filhos de Corá. Esses dois primeiros salmos, os Salmos 40 e os Salmos 41, ainda salmos de Davi. E o Salmos 40 ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Que profundo, que interessante estas palavras. E ele diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Deus quer tirar você do poço que sua vida se encontra e firmar os seus pés na rocha que é a sua presença. Se esta é a sua situação, então tenha certeza que neste momento esta mensagem de Deus está chegando até você. E no versículo 4, ele dá continuidade dizendo: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Você sabe que existem pessoas viciadas em cocaína, pessoas que são viciadas no álcool, pessoas que são viciadas na pornografia. Mas existe um vício que muitas pessoas acham normal, mas espiritualmente falando não é. O vício em mentir. Essas pessoas são as pessoas afeiçoadas à mentira. Pessoas que mentem de forma descarada, pessoas que mentem como se fosse a verdade. E ela mente de tal maneira que você acredita piamente naquilo que ela está falando. Deus se agrada daqueles que não se inclinam a esse comportamento e nem tem esse tipo de amizade. Guarde isso. Lá no versículo 6, ele diz as seguintes palavras: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Por que ele diz abriste os meus ouvidos depois de falar sacrifício e ofertas não quiseste? Deus não quer ofertas? Nossa expressão de fé e amor quando vamos a um culto. Não é isso. Quando ele diz abriste os meus ouvidos, é porque Davi, ele ouviu e entendeu que mais que ofertas e sacrifícios, Deus se agrada da obediência e adoração sincera. Pense comigo, do que adianta oferecer a Deus um valor, oferecer a Deus algo, se a obediência ela não está acompanhada? Se aquele que está ofertando vive na desobediência. Gestos religiosos não tocam em Deus.
Abrir os ouvidos, essa tradução desta palavra é furar. Tal como o servo furava a orelha, decidindo servir ao seu senhor para o resto de sua vida. Você pode ver isso no livro de Êxodo, capítulo 21, no versículo 5 e 6, quando o servo decidia que ficaria com o seu senhor até o fim de sua vida. Então, era colocada a orelha direita junto da porta e ali era furada aquela orelha como um ato de que aquele servo era propriedade daquele senhor. Quando nós inclinamos os nossos ouvidos a Deus, nós estamos furando nossa orelha. Estamos decidindo que vamos nos render e nos submeter a Ele até o último suspiro. E você pode confirmar isso no livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 10. Falando no 10, Salmos 40, versículo 10 diz: Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Você sabe por quê que eu continuo aqui nas redes sociais proclamando as boas novas, falando das verdades divinas? Sabe por quê? Porque este é o meu chamado. Foi para isso que o Senhor me separou. Então, como Davi aqui, dizendo que ele não ocultou no coração a justiça de Deus, significa exatamente isso, que aquele que recebe de Deus a salvação, ele não consegue esconder isso. Quando foi a última vez que você proclamou a alguém a justiça, a fidelidade, a salvação, a graça, a verdade de Deus? Isso flui naturalmente daqueles que foram encontrados por Deus. É muito comum as pessoas dizerem assim: eu encontrei Jesus. Não somos nós que encontramos Jesus, é Jesus que nos encontra. Isso é muito profundo, não é verdade? No capítulo 41, a calúnia dos inimigos e o socorro de Deus. Do versículo 1 ao 3 diz assim: Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. É muito profundo isso porque gentileza gera gentileza. Essa é a máxima da gentileza. Quando nós somos gentis, nós fazemos de forma recíproca a gentileza retornar para as nossas vidas. Se fizermos o bem a quem necessita, esse bem retornará para as nossas vidas. E quando ele fala aqui que ele nos assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama, significa que existem momentos em nossas vidas que passaremos por momentos dolorosos, mas ele está ali cuidando de nós naquele momento que estamos na cama. E ele faz-nos superar para glorificá-lo. E se por acaso morremos no leito da cama, no leito de uma doença, de uma enfermidade, sabemos que vamos encontrá-lo nos céus. Que maravilha, não é verdade? No versículo 4 diz assim: Disse eu, compadece-te de mim, Senhor. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Quando nós pecamos conscientemente, estamos realizando uma automutilação na alma. Quando uma pessoa se automutila, ela está se autoferindo. Quando nós pecamos, nós estamos ferindo a nossa alma de forma consciente.
E eu não estou dizendo quando pecamos de forma inconsciente, na ignorância, não. Mas quando pecamos consciente que estamos pecando, estamos automutilando a nossa alma. E só o sangue de Jesus é o remédio capaz de cicatrizar a alma e restaurá-la. Se coloque diante dele e ele vai com certeza curar a sua alma. No capítulo 42, nós entramos nos Salmos dos filhos de Corá. Essa parte é conhecida daqui por diante como o livro 2 de Salmos. E o versículo 1 e 2 diz assim, que profundo, que interessante. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Não existe nada e ninguém que sacia a sede da alma. Por isso, pessoas que aparentemente têm tudo, sentem que falta algo. É a presença de Deus. Eu não estou falando de uma religião, eu não estou falando de estar numa igreja, eu estou falando de você estar na presença de Deus. A comunhão com Deus faz a sua alma saciada. E Ele quer fazer isso em você. Pode ter certeza disso. Aliás, nesta mensagem, Ele está te alcançando. No versículo 3 e 4, ele diz: As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Esse é o retrato de quem se sente afastado de Deus. Mas jamais Ele nos vê como um caso perdido. É possível a restauração espiritual sua. Você que se afastou de Deus. Você que voltou para o mundo pecaminoso, para a sujeira. Você que se distanciou dele. Ele restaura aqueles que com sinceridade dizem: ó Senhor, restaura-me. Ele quer fazer isso. No versículo 5 e 11, ele profetiza para si mesmo. Isso é muito profundo. Aprenda isso. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Um dos significados de profetizar é pregar para si mesmo. Porque antes de eu falar para os outros, eu tenho que primeiro falar para mim. As palavras de Deus. Quando vemos, por exemplo, aqui, nessa ocasião, os filhos de Corá, o salmista, falando com a sua própria alma, ele estava profetizando salvação para si mesmo. Nesses momentos dolorosos e desesperadores, diga para a sua alma: alma, confie em Deus, espere em Deus, ainda louvaremos a Ele. E você vai ver que a sua alma sossegará, porque as palavras de Deus foram profetizadas para ela. E no versículo 6, ele termina dizendo: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Observe isso, sinto. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Sentir e lembrar. 2 momentos que fizeram a diferença na vida do salmista. Ele sentiu a alma abatida, mas não se entregou ao abatimento, pois lembrou-se de Deus e de suas obras. Faça isso e você verá uma grande diferença. Se beneficiou você este vídeo, compartilhe, deixe o seu like e amanhã voltamos com mais um Devocional 2024. E não esqueça, já teremos uma live, eu e a Viviane Cageu, minha esposa, juntos. Vamos falar algo muito profundo. Até lá.